Reserva de emergência realmente funciona? Para que serve uma reserva de emergência? Como fazer uma reserva de emergência? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto, do canal Só Comece. E hoje vamos falar um pouquinho sobre reserva de emergência. Só que antes de falar sobre reserva de emergência, eu tenho que trazer para vocês dois comportamentos do brasileiro levantado em uma pesquisa recente. Então, essa pesquisa demonstrou que o brasileiro está cada vez mais consumista e imediatista. Ou seja, ele compra o que está na frente sem guardar dinheiro. Não só o que precisa, mas quando sobra um dinheiro, em vez de ele poupar esse dinheiro, ele gasta esse dinheiro. E nessa pesquisa ela foi um pouco mais a fundo e demonstrou que 65% dos brasileiros não poupam para o futuro. Vão depender de INSS ou algo do tipo. Até lá, se INSS ainda existir. Por exemplo, na Tailândia, 80% das pessoas disseram que pouparam algum dinheiro no ano passado, contra 26% das pessoas que falaram que também pouparam dinheiro no Brasil. Ou seja, estamos comparando países emergentes do mesmo nível, parecido, e lá uma média de 8 em cada 10 poupam, e aqui no Brasil não chega a 3 esse valor. E aprofundando um pouco mais essa pesquisa, de 143 países pesquisados, somente 11 poupam menos que o Brasil. Atrás da gente está a Rússia, e para efeito de comparação, os países da América Latina, eu tenho aqui um valor de 0,59, esse índice beta de 0,59 dos países da América Latina, enquanto o Brasil está com 0,26. Então, isso eu quero mostrar que, pelo consumismo e pelo imediatismo que a gente está cada vez mais agregado, cada vez mais enraizado, a gente está ficando longe de ter uma reserva de emergência no qual eu posso ter um dinheirinho para um sossego, para um dinheiro de rápido acesso quando acontece alguma coisa. Traremos alguns tópicos para falar de reserva de emergência. Então, o que é a reserva de emergência? Para que serve uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um local onde eu vou colocar o meu dinheiro e ele tem uma liquidez rápida, ou seja, liquidez é a velocidade com que eu consiga fazer com que o dinheiro em determinada aplicação venha para minha conta bancária. Então eu quero uma alta liquidez e uma alta segurança também. Obviamente, eu tendo alta liquidez e tendo alta segurança, eu não terei uma taxa muito alta de rendimento. Mas enfim, numa reserva de emergência nós não estamos procurando rendimento. Estamos procurando segurança e agilidade na tomada do dinheiro de volta. Reserva de emergência não entra fundo de garantia, não entra, por exemplo, uma rescisão. Isso não é uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você tem guardado, como por exemplo uma batida de carro, onde você precisa acionar um seguro, ou mesmo um dente, onde você precisa fazer um tratamento odontológico, coisa do tipo, onde você tem que empreender um dinheiro mais elevado, para que não comprometa os seus gastos mensais. Por isso que é muito importante a gente ter o nosso controle de gastos mensais. Com essa reserva de emergência, eu tenho sanidade suficiente para lá na frente eu conseguir fazer um investimento. Ou seja, eu vou aportar na bolsa, a hora que um deles, a bolsa, vamos falar de ações, a hora que as ações começam a cair por determinado motivo, eu tendo a minha reserva de emergência, eu fico tranquilo, minha sanidade fica em dia, porque eu sei que aquele dinheiro que eu estou aplicando não é o dinheiro necessário. Se acontecer alguma coisa, eu tenho para onde correr, eu tenho de onde pegar. Não existe uma regra para você ter uma quantidade de dinheiro alocada para um fundo de emergência. Geralmente, alguns especialistas dizem que se a pessoa ela trabalha em regime de CLT, o interessante seria que ela tivesse no mínimo 6 meses dos custos mensais dela guardado. Ou seja, uma pessoa que tem um custo, vamos imaginar um custo de R$5.000 por mês, ela teria que ter no mínimo R$30.000 guardado de fundo de emergência. E para quem não é CLT, e sim, ele é um profissional autônomo ou algo do tipo, os especialistas falam que o interessante, mas não como regra, seria ter 12 meses dos custos fixos guardado. Então, essa reserva de emergência, sejam 6 meses para CLT ou 12 meses para pessoa autônoma, profissional autônomo,
é mais ou menos o que os especialistas dizem, que vai te dar um benefício sossegado, você não vai correr tanto risco, não vai precisar entrar num empréstimo a curto prazo, não vai precisar pagar juros para o empréstimo. Então, em vias de fato, a reserva de emergência é para isso, onde eu consiga pegar o dinheiro de forma rápida, 1 ou 2 dias esteja na conta, eu tenho uma segurança, onde é uma aplicação, vamos dizer assim, é uma aplicação de renda fixa, não ela é variável, mas por outro lado eu não tenho rendimento de uma aplicação, como por exemplo renda variável. Eu trouxe aqui para vocês 5 tipos de aplicações, mas não somente esses, tá? Trouxe 5 exemplos da onde a gente pode alocar o nosso dinheiro para fazer um fundo de reserva. Lembrando, estamos atrás de segurança e liquidez, não rendimento. A primeira, mas não em ordem da mais importante, Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público de renda fixa emitida pelo governo. Rendimento é a taxa Selic anual, que hoje está em 2% ao ano. A liquidez desse ativo é D+1, ou seja, demora um dia útil para estar disponível para resgate. A opção 2 seria CDB com liquidez diária. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é possível encontrar em algumas corretoras ou bancos rentabilidade igual ou superior ao CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que é um benchmarking para o valor de rentabilidade de renda fixa do mercado. A liquidação pode ocorrer no mesmo dia e também conta com o FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, limitado ao teto de R$1 milhão por CPF. A terceira opção seria aplicações em fundo DI. O fundo de investimento referenciado na taxa DI, que é o próprio CDI que já falamos, não possui fundo garantidor de crédito, o FGC. Alguns fundos de investimento ainda cobram taxas de performance ou taxas do que exceder o contrato inicial de CDI. A quarta opção são fundos de renda fixa. E esses fundos de renda fixa investem pelo menos 80% em títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo. Neste caso, existe uma pessoa, um gestor, que trabalha para achar as melhores alocações e, consequentemente, os melhores retornos. Sua rentabilidade geralmente é muito próxima ao CDI e o prazo de liquidação também é D+1. Nesse caso, os fundos de renda fixa não possuem FGC. Como quinta opção, temos o LCI e o LCA, com liquidez diária. A LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio, são títulos de renda fixa do setor privado. Rentabilidade muito próxima ao CDB e possui isenção de tributos, o que é muito bom. Quando formos colocar o dinheiro em uma aplicação que não possui o FGC, ou seja, não possui o Fundo Garantidor de Crédito, antes de se alocar o dinheiro, precisa se avaliar o rating desta companhia, o rating desta instituição financeira. E este rating, que nada mais é que a nota, eu consigo enxergar no próprio site da corretora ou no site do banco onde eu vou fazer essa aplicação. Então, pessoal, eu trouxe para vocês 5 ideias de onde colocar o seu dinheiro no fundo de reserva. A poupança, ela está perdendo para a inflação. Então, se eu deixar um dinheiro parado na poupança, nós temos a ilusão que no final do ano pode ter alguma coisa a mais. Porém, se você for comparar com a inflação, a poupança perdeu todo o seu valor para a inflação e mais um pouco. Então, esses 5 itens que eu trouxe para vocês são ideias, obviamente não entrei a fundo em nenhuma delas, mas são ideias de onde você pode alocar os seus recursos para um fundo de emergência, onde você tem uma liquidez praticamente D+1, diária +1, e você vai ter uma segurança total. Obviamente, você não terá um rendimento, não é disso que nós estamos tratando agora, mas você terá uma segurança e uma liquidez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito, clique no sininho de notificações e acompanhe a gente nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.